livro de Efésios, capítulo 4, versículo 23. Efésios, capítulo 4, versículo 23. Nós damos graças a Deus porque hoje é a primeira segunda-feira do mês de abril, onde nós estamos aqui diante do Senhor, pedindo a Ele a misericórdia, a cobertura, para que nós tenhamos um mês abençoado, um mês compromissado com a graça, com a misericórdia do Senhor. E por isso nós estamos aqui, pedindo a Deus que venha nos ensinar, que venha ministrar sobre nós o entendimento necessário, a sabedoria necessária, para que possamos ser fecundos no reino dos céus. Amém? Efésios capítulo 4, versículo de número 23, diz a Escritura: e vos renoveis no espírito da vossa mente. Podemos assentar. O apóstolo Paulo falando sobre uma ordenança, sobre algo que estava acontecendo ou que estava por vir, mas o que importa era aquilo que ele ordenava, que a nossa mente pudesse ser renovada pelo Espírito Santo de Deus. Mas antes ele diz algumas coisas muito pertinentes ao texto. Ele diz o seguinte no versículo de número 17. Acompanha comigo? E digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios na vaidade da sua mente. A mente tem a vaidade dela. O que é vaidade? Todos os pensamentos paralelos ao original. Todo tipo de engano, todo tipo de sordidez que muitas vezes Satanás implanta em nossa mente. A mente tem inúmeras vaidades, das quais muitos têm vivido pela vaidade da mente e nem sequer têm sabido o que está nesse estado. Aí ele continua dizendo: entenebrecidos no entendimento. Quantas pessoas estão com seu entendimento coberto de trevas, não conseguem enxergar um palmo adiante e acham que sabe tudo. Sabe de onde veio e para onde vai. Separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do coração. Ignorância, falta de conhecimento, falta de entendimento. Os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, ou seja, perderam qualquer tino, perderam qualquer tipo de sensibilidade e de alerta. Se entregam àquilo que sentem, àquilo que pensam, para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo. Se é que tendes ouvido e nele fostes ensinados como está a verdade em Jesus. Que quanto ao trato passado, isso acontecia de mente vaidosa, entenebrecida e ignorante, acontecia no trato passado. Despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano. Aí ele diz: então vocês precisam ter uma mente renovada. Para quê? Para que a vaidade não volte a dominá-los, para que a ignorância não volte a contaminá-los, para que a cobertura de trevas não possa existir na vida de vocês. Vocês precisam ter sim uma mente renovada. Às vezes nós falamos tanto do coração, tanto do coração, tanto do coração, e a palavra do Senhor nos orienta, de uma maneira muito direta, que devemos também cuidar da nossa mente. A palavra do Senhor diz que nós devemos prestar ao Senhor um culto racional, que nós devemos ter uma mente saudável. E aí, analisando, a tudo aquilo que Paulo diz sobre a mente das pessoas que muitas vezes estão enganadas, das pessoas que são conduzidas, levadas, nós ficamos analisando o que seria uma mente renovada. E eu quero falar sobre isso com você, sobre 3 características de uma mente renovada. A primeira característica de uma mente renovada, eu falo sobre a mudança do pensamento dirigente. Nós somos pessoas e somos dirigidos pelo Espírito de Deus, mas o Espírito de Deus coloca então a ação de um pensamento dirigente. Ou seja, estamos fazendo algo porque somos dirigidos por um pensamento. Nós chegamos a uma conclusão, chegamos a um denominador comum, então nós temos um pensamento ali que é o nosso carro-chefe e que está nos dirigindo. E eu quero falar sobre a capacitação do Espírito Santo de Deus de mudar esse pensamento dirigente.
Você já se deu conta e já deparou-se com uma pessoa que estava debaixo do domínio de um pensamento dirigente destrutivo? Como os pensamentos dirigentes são fortes, estabelecidos e determinados na mente de uma pessoa? Como alguém convencido pelo inimigo, convencido por Satanás, ele se pauta de todos os recursos, de todas as desculpas, de todas as argumentações possíveis e impossíveis para defender aquele pensamento dirigente. Ele analisa, observa, ele se dirige por aquela situação e ele não permite que ninguém venha causar qualquer redundância sobre aquilo. Ele não permite que ninguém sequer venha tocar naquele pensamento dirigente dele. Ele está certo, ele está convicto, é aquilo mesmo. Por quê? Porque Satanás envaideceu aquela pessoa por meio daquele pensamento, cobriu aquele entendimento de trevas e fez com que a ignorância predominasse. Aquela pessoa ela não aceita qualquer tipo de considerações que venha mudar aquele pensamento. Você já esteve debaixo de um pensamento dirigente nocivo? Pensamentos dirigentes em si mesmos são ruins. Todos nós temos que ter pensamentos dirigentes que nos conduz à nossa determinação, o nosso propósito. Só que você já se deparou com algum pensamento dirigente que houve em você? E que você estava completamente errado naquilo? E que aquele pensamento que você se bancou, que você decidiu por aquilo, que você uniu forças, inúmeras forças, para poder proteger aquele ideal e aquele pensamento, e você estava completamente errado naquilo? Quem foi a pessoa que mudou você de direção? Quem foi? Não existe poder de pensamento diante do Espírito Santo de Deus. Ele tem todo o poder de convencimento. Todo o poder de convencimento. Quando somos filhos de Deus e somos, o Espírito Santo de Deus, ele tem o poder de mudar pensamentos que nos dirigem. Nós precisamos dar ao Espírito Santo de Deus a abertura para isso. Nós precisamos ser mente ensinável, mente renovada. Temos que estar prontos todos os dias para recebermos do Espírito Santo os pensamentos que vêm do trono de Deus. Temos que levar os nossos pensamentos dirigentes aos pés do Senhor para serem analisados. Nós não podemos sermos os mártires dos nossos pensamentos. Nós não podemos sofrer porque dentro de nós houve um pensamento dirigente que nos trouxe destruição. Nós não podemos ser fiéis aos nossos pensamentos mais do que ao Espírito Santo de Deus. E é aí que está o maior erro dos crentes. Eles são fiéis muito mais aos seus pensamentos, aos seus ideais, aos seus propósitos. Sei lá de onde é que veio esse pensamento dirigente. Veio de uma carência levantada, veio de uma perturbação, veio de um ideal fracassado, veio de uma motivação nociva. E eles são muito mais fiéis a um pensamento do que ao Senhor. Isso é um absurdo. Como é que eu posso servir a Deus e estar do lado de um pensamento meu, respaldado por mim, baseado no que eu sinto, no que eu vejo, no que eu penso, sustentado de uma maneira conclusiva minha? Ignorar o Espírito de Deus e não levar este pensamento a uma análise, e não levar este pensamento a um exame do Espírito, dizendo: Espírito Santo de Deus, é isso mesmo? Do que é feito esse pensamento? Rastreia, esquadrinha, vê se esse pensamento dirigente, do qual tem respaldado a minha vida, do qual a minha vida tem sido guiada por ele, é um pensamento correto, se tem saído do altar, se é a tua palavra é que tem sustentado.
Aí você olha para nós que somos crentes, somos fiéis aos nossos ideais, aos nossos pensamentos, abraçamos os nossos pensamentos como nunca abraçamos o Espírito Santo, nos prostramos diante dos nossos pensamentos como nunca nos prostramos diante do Espírito Santo. E aí eu fico pensando, quando o apóstolo Paulo diz que o Espírito Santo tem ciúmes, tem muito crente que deve provocar muitos ciúmes do Espírito Santo de Deus, porque são muito fiéis aos seus pensamentos, aos seus ideais, à sua ignorância, à sua vaidade, à sua cobertura de trevas. Não levam os seus pensamentos ao exame minucioso da palavra, à luz da palavra de Deus. São pessoas convencidas em si mesmas. O Espírito Santo não as convenceu, elas se convenceram. E eu quero ler um texto sobre isso. Filipenses capítulo 4. Vai comigo em Filipenses capítulo 4. Eu quero dizer uma coisa para você. Que a confusão, a incerteza emburrece. Se você é uma pessoa insegura, se você é uma pessoa confusa, os seus neurônios já devem estar de muleta ou de cadeira de roda. Deus deu-nos capacidade racional de pensarmos, e nós temos que aprender a pensar. Gente confusa, gente insegura, são pessoas que não conseguem alcançar alvos e nem propósitos. Insegurança emburrece. Toda pessoa insegura, ela se torna menos capaz de pensar, menos capaz de idealizar. Agora nós estamos partindo para uma outra linha. Uma coisa que você precisa aprender é receber pensamentos que venham do trono e ser fiéis aos pensamentos que vêm do trono e não que nascem em você mesmo. A Bíblia diz assim no Filipenses 4:6: não estejais inquietos por coisa alguma. Se você fica inquieto, se você fica inseguro, se você fica debilitado, se você fica fragilizado, você começa a perder o potencial de pensar, de raciocinar. Você começa a agir como uma criança. O porquê que muitos crentes hoje sofrem de infantilismo? Uma das situações que geram infantilismo é a insegurança. Toda pessoa insegura e débil, ela começa a monopolizar o seu sentimento e veicular ele numa direção única. Então o que acontece? Ela vai perder a capacidade racional. Diga comigo, toda pessoa insegura, ela vai perder a capacidade racional. Toda pessoa insegura. A Bíblia diz: não vos inquieteis por coisa alguma. A insegurança faz mal para o seu raciocínio. Ela vai inibir a sua capacidade racional. Ela vai diminuir o seu QI. A Bíblia diz assim: antes as vossas petições, ou seja, ao invés de você ser inseguro, você ora. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. E ele fala sobre 3 situações: oração, súplica e ação de graças. Qualquer dia a gente fala sobre isso. Versículo 7. Ele diz assim: e a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. A paz de Deus que excede a todo entendimento. Você ora, vem a paz. A paz, eu não entendo nada, eu não sei o que vai ser, mas vem a paz, estando acima de tudo. Você não entende, você não consegue saber como é que vai vir a saída, como é que vai vir a solução, mas aí vem a paz como guardiã. Diga comigo, a paz é guardiã. E a paz de Deus guardará os vossos corações e os vossos sentimentos. Os nossos sentimentos são guardados do quê? Para quê? Para não subir. Do que é que os seus sentimentos são guardados? Vamos colocar assim, vamos analisar nessa situação, para que ele não suba. Porque sentimentos que sobem para a mente contaminam a mente. Tem gente que não pensa, ele sente com a cabeça. Entendeu?
O porquê é que a paz vai guardar seu sentimento, para que ele fique ali, ó, detido, guardadinho, dentro do canto dele, os sentimentos fiquem dentro do limitar dele, da limitação dele, e não suba e contamine o raciocínio, para que você possa ser uma pessoa racional, e a sua vida seja esse culto racional, esse culto onde você não tome decisões nocivas para estragar a sua vida. Quando você ora, toda a inquietação vai embora. Deus te mostra as suas ansiedades, as suas raízes de carência. Então você recebe a paz de Deus, que vai funcionar como uma guardiã. E ela vai guardar o seu coração para que não contamine a sua mente. Aí ele diz ainda assim: quanto ao mais irmãos, diga, eu posso mandar no que eu penso. Mas que é isso, pastor? Eu não sabia disso não. Eu fico assim, ó. O pensamento vem. Eu não programo o que eu penso, a coisa vem. É isso? A coisa vem? A única coisa maldita que vem é do inferno, é o diabo. A coisa vem, que coisa é essa que vem? Uai, a sua mente é o lugar onde o diabo lança, onde a situação lança, onde a vida lança. Seus pensamentos são programados. Você tem que coordenar o que é que você pensa. No que pensar, diz, olha aí o texto. Você só tem que pensar no que? Diz a Bíblia, em tudo que é verdadeiro. Então você fica com essa caraminhola aí, pensando, nasce uma espinha, já é um câncer. O marido olhou para o lado, já está traindo. Tudo que é verdadeiro. Aí ele diz assim, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, isso é saúde para o seu corpo, isso é saúde para a sua vida. Aí ele diz assim, tudo que é alguma virtude, tudo que é de boa fama, que é a virtude, se algum louvor, nisso pensai. Você pode mandar no que você pensa, mas não, fica divagando. Eu sumiu para onde? Uai, que mente é essa? Eu não estou acreditando que você está acreditando na altura do campeonato em desencarnação. Porque você está desencarnando. Você está aqui, teu corpo presente, mas sua mente, sei lá onde é que está divagando. Que isso? Nós temos que ter domínio sobre a nossa mente. E o primeiro propósito do Espírito Santo em nos dar uma mente renovada é a capacidade de mudar as características dos nossos pensamentos. Mentira, trazer o que é verdadeiro. Falso, trazer aquilo que é honesto, que é honroso. Fazer com que nós pensemos coisas que agradem a Deus. Coisas que sejam produtivas e não que sejam negativas. Pastora, por que a Bíblia manda eu pensar em tudo que é verdadeiro? Porque é o que Deus vai te dar. Por que a Bíblia manda pensar no que é honesto? Porque é o que Deus vai fazer. Por que pensa no que é justo, no que é puro, no que é amável? Porque é o plano de Deus para a sua vida. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Então você pensa em tudo que é de boa fama, amável, justo, honesto, aprovado, puro, santo, e Deus vai trabalhar tudo aquilo dentro do que você pensa. Mas aí você pensa, tudo que é difamado, mentiroso, falso, impuro, e aí o diabo vai trabalhar tudo dentro daquele contexto. Você quer oferecer o seu pensamento para Deus ou para o diabo? Para Deus. Então pensa o que a Bíblia manda você pensar. Primeira obra do Espírito Santo, trocar a qualidade de seus pensamentos dirigentes. Seus pensamentos dirigentes devem ser respaldados pela Escritura, pela palavra de Deus. Se você pensa coisas nocivas e coisas ruins, essas coisas são tendenciosas a acontecer. Por quê? Porque ela já ocupou sua mente, não vai ocupar sua vida. Se um pensamento ruim ocupou sua mente, você acha que ele terá dificuldade para ocupar sua vida? Não. Porque se ele pode ocupar sua mente, qual será a dificuldade que ele terá de ocupar sua vida, de ocupar seus limites, de ocupar o seu sítio? Segunda situação, Romanos 12, 2. Eu quero falar sobre a segunda situação da renovação. Primeira ação do Espírito, trocar o nosso pensamento dirigente e que nós pensemos aquilo que agrada a Deus. Quero falar sobre pensamentos que causam mudança nos nossos hábitos, pensamentos que causam mudanças no nosso comportamento. Você recebe diariamente várias informações. Informações da mídia, informações de amigos, informações no trabalho.
E essas informações são tendenciosas a criar em você hábitos, a criar em você até, pasme você, mudar o seu caráter. Essa é a incumbência de Satanás por meio direto ou indiretamente dessas situações. Mas a palavra do Senhor diz assim, que nós não podemos tomar forma das coisas deste mundo. E que nós temos que buscar uma transformação para a nossa vida pela renovação do nosso entendimento. Eu vou aprendendo, eu vou trazendo informação. Eu vou aprendendo, eu vou me policiando. Eu vou me tolindo. Eu vou limitando a minha vida. Não é assim, eu não posso assim. Não é dessa maneira. O Espírito Santo de Deus quer trazer uma renovação tal na sua mente, em nossa mente, capaz de mudar hábitos, capaz de mudar conceitos, capaz de mudar toda a sistemática da sua vida, capaz de transformar desertos em verdadeiros jardins. Você pode crer nisso? Quem é que tem que mandar no seu pensamento? O Espírito Santo de Deus. Romanos 12:2. E não sedes conformados com este mundo. Ah, é assim mesmo. Ah, é desse jeito mesmo. Ah, isso é normal. Normal? Normal? Hã? Ah, mas eu estou na igreja já faz não sei quantos anos, sempre desse jeito, não muda? Que tal você começar a partir para uma mente renovada? Que tal você começar a mudar seus pensamentos? Que tal você começar a pedir ao Espírito Santo para mudar a sua mente, para catalisar a sua mente de tal maneira na palavra, para que não sobre nada, para que o diabo venha trabalhar. No que eu vou pensar? Quais são as minhas memórias? Do que eu vou lembrar? Eu vou lembrar das misericórdias de Deus. A minha memória serão as coisas boas, as coisas excelentes que Deus fez na minha vida. Às vezes você toma seu banho, demora meia hora no banheiro. Esfrega, 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 esfrega. E compra sabonete que mata 99,9% das bactérias. E as bactérias que estão na sua cabeça? Hein? E aí? Como é que você permite que a sua mente venha ter pensamentos dirigentes que venham te trazer destruição? E você não coloca diante do Senhor sua inquietude, sua ansiedade, sua carência, para que o Senhor te visite com a paz, que vai guardar os seus sentimentos até curá-los, até colocá-los em ordem. E aí você vai ter, por meio da paz, você vai ter condições de ter bons pensamentos. Por quê? Eu já disse e vou repetir: quanto mais você for inseguro, quanto mais você for ansioso, mais débil no raciocínio você vai ser. Impossibilidade de ser criativo. Já viu pessoas que são impossibilitadas de ser criativo? Ah, se tivesse isso eu até fazia, mas não tem. O outro vai lá, pega isso, faz aquilo, monta aquilo, outro monta. Dá, não é 100%, mas ficou 70%. De onde vem a criatividade? Descomplicação. Pessoas que são seguras. Pessoas inseguras emburrecem. Pessoas que são inseguras, elas são tendenciosas a destruir a sua capacidade de criação. Elas começam a ficar limitadas. Se tem tudo prontinho, elas produzem. Se não tem, é limitado. Por isso que você precisa entender que tem que deixar o Espírito Santo mudar o seu pensamento dirigente. E depois o quê? Fazer com que aquilo que ele tem inserido na sua vida venha transformar a forma de você viver. Ele diz assim: não sedes conformados com este mundo. Olhe para o seu irmão e diga: você tem que ser um revolucionário. Revolucionar. Tá certo? Aprovado, carimbado, para frente. Tá reprovado, vamos consertar. É ou não é? Nada de deixar passar. Deixa passar, deixa passar. Daqui a pouco você está carregando um caminhão de amontoado, de entulho, de cacareco na sua vida. Deixa passar, deixa passar, deixa passar. Deus nos chama para a revolução. Ele diz: não sedes conformados, não tome forma deste mundo, do seu pequeno universo.
Deus te chama para uma revolução. E como que você vai começar essa revolução? Pela indignação? Não. Pela mente. Você já identificou que tem gente que é mais sábia do que outras? Quanto mais definido você for, quanto mais identidade boa você tiver, quanto mais segurança você tiver, mais inteligente você vai ser, mais sábio você vai ser. Mas quanto mais inseguro, mais complexo, mais complicado. Mas aí o crente continua, inseguro, débil, complicado, de uma mosca faz um monstro. Maximiza tudo, tudo é complexo, tudo é complicado, para mudar demora anos. Uai, a sua inteligência vai definhando, não tem produtividade. Pastora, de onde é que a senhora descobriu isso da palavra? Não tem produtividade, você não produz, não muda, fica martelando. Como é que você identifica uma pessoa que já está ficando paranoia? Como? Ela começa a voltar no mesmo assunto. Você está aí 10 anos dentro da igreja no mesmo assunto. Você está com uma paranoia espiritual, não está sabendo. No mesmo assunto, não sai da situação. Pastora, mas como é que a situação vai sair de mim? Sai dela então. Pastor, eu ainda não consegui esse milagre da situação sair de mim. Então você tem a segunda alternativa, seu plano B. Saia dela, meu irmão. Saia dessa situação. Livre-se disso. Segunda obra de renovação do Espírito Santo de Deus. Use os seus pensamentos dados pelo Espírito Santo de Deus para transformar a sua vida. Revoluciona a sua vida pelos pensamentos do Espírito Santo de Deus, que Ele tem te dado diariamente nos cultos, que Ele tem ministrado na sua vida. Mas o que você faz com isso? A critério de informação? Sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Diz: a renovação do meu entendimento é poderosa para mudar a minha vida. Não, pastora, mas peraí, eu achava que tinha um anjo, querubim, misturado com arcanjo, com serafim, tipo uma metamorfose angelical, e esse anjo era capaz de mudar a minha vida, eu estava esperando por ele. Mas esperar sentado? O que vai mudar a sua vida é o que o Espírito Santo tem colocado na sua mente, é o que o Espírito Santo tem ministrado na sua mente. E dito para você: muda a sua vida, transforma a sua vida, é assim que tem que ser, Mas não, se eu sentir, meu coração fala mais alto. A Bíblia diz que o coração é enganoso. E o que ele não faz quando ele fala mais alto, quando ele é mais alto? Eu sigo o meu coração. Vai para o matadouro, lá para a cova, para a caverna, para tudo quanto é. Depois vai para o inferno. O que nós temos que entender? Primeiro, a renovação do Espírito Santo da nossa mente. Mudar o nosso pensamento dirigente. Aquilo que nos dirige, transformar pelos pensamentos da palavra de Deus. Fazer com que nós não sejamos ansiosos. Com que nós não sejamos mais que fica capitalizando a ansiedade, maximizando o problema. Segundo, os pensamentos são poderosos para mudar a minha vida. O que eu penso é poderoso para mudar a minha vida. Pode dizer amém? Então não vai vir anjo nenhum, viu? Efésios 3:18. Vai lá comigo. Eu quero falar agora sobre a renovação da mente oferecida pelo Espírito Santo, que impede a contaminação pelas vias emocionais. Eu digo o que eu estava dizendo há pouco, é como se fosse um mix, essas três funções. Você achar que você pode pensar segundo o seu coração. Quando é que você diz assim: eu estou melhorando? Quando você consegue diferenciar o que você sente do que você pensa. Enquanto o que você sentir não for diferente do que você pensa, você não está melhorando. Quando você sente uma coisa, o seu pensamento diz assim: você está errado. Não é assim, você está melhorando. Está progredindo. Mas quando tudo é um embaraço só, tudo é um nó só, tudo é um baú só, a sua situação é complicada. O Espírito Santo de Deus, Ele precisa renovar a minha mente, a sua mente,
e não permitir que ela seja contaminada pelas vias emocionais. Você precisa aprender a ter fé, você precisa aprender a alegrar-se, você precisa aprender a crer, a confiar, mesmo não sentindo nada disso. Mesmo não sentindo. Eu não estou sentindo. Deus. Aí Deus fala, mas eu não sou sentimento. Senhor, eu não estou sentindo fé. O Espírito Santo diz, mas a fé também não é sentimento. Senhor, eu não estou sentindo alegria, mas a alegria também não é sentimento. Eu não estou sentindo ousadia, mas a ousadia muito menos é sentimento, são virtudes do Espírito. E elas vêm aonde? Catalisar na nossa mente e colocar as nossas emoções, sensações e sentimentos no devido lugar. A sua vida deve ser um culto racional e não emocional. Se você for induzido ou conduzido pelo que você sente, eu te dou uma má notícia, você está perdido. Nenhuma decisão na sua vida será para o seu bem, será para a sua destruição. Você precisa aprender a diferenciar entre o que você sente e o que você pensa. E também se os meus pensamentos não estão contaminados pelo que você sente. Aí você diz assim, mas eu tenho certeza disso. Você só pode ter certeza de um pensamento e ele ser dirigente na sua vida se ele esteve abaixo, prostrado diante do trono de Deus, se ele passou a luz da palavra, se ele foi aprovado pelo Espírito Santo. Aí você pode abraçá-lo, aí você pode assumi-lo, do contrário é pé atrás. Porque o pior inimigo é você mesmo. Minha pior inimiga, meu pior inimigo sou eu mesmo, não é o diabo. E a Bíblia diz assim, em Efésios 3:18, quero que você leia comigo. Podedes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. 19, eu li o 18. E conhecer o amor de Cristo, que excede a todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Eu quero te fazer uma pergunta, o amor de Cristo já entrou no seu coração? E ele dominou? E ele tomou conta? O amor de Deus não é sentimento. E quando o amor de Deus impera, não tem vez para o coração. Por que muitos crentes são assaltados pelos próprios sentimentos, dirigidos por tais e contaminados a mente por tal? Porque o amor de Cristo ainda não é pleno. Você ainda não conseguiu encontrar esse amor e dizer, meu Deus, o Senhor me ama. É isso mesmo, o Senhor me ama. E esse amor alcança uma plenitude na sua vida. E esse amor alcança uma totalização na sua alma. E você começa a deparar-se com circunstâncias da vida, com situações da vida. E você começa a olhar e dizer assim, o meu Deus é poderoso para fazer tudo e muito mais além daquilo que eu peço, que eu penso, segundo esse poder que opera dentro da minha alma. E esse poder se chama o amor de Deus por mim. Deus te ama, isso te faz forte, isso te faz inabalável, isso te faz certeiro, isso te faz ousado, isso te faz curado, isso te faz convicto. O que o apóstolo Paulo diz? Conheçam o amor de Cristo, que excede a qualquer entendimento, a qualquer compreensão natural das coisas, para que vocês sejam cheios da plenitude de tudo que Deus é, de tudo que Deus tem. Deus tem, Deus é, estará dentro de mim e de você, se nós entendermos a renovação do Espírito de Deus em nossa mente, por conta deste amor. O amor de Deus não é sentimento, ele não tem que dominar só seu coração, ele tem que dominar sua mente. Deus me ama, Deus me ama, Deus me ama, e isso deve ser a sua única certeza na vida. Aí ele diz assim, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo e mais, abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Esse poder que muda a nossa mente, esse poder que nos traz a fé, esse poder que nos faz acreditar que vai dar certo.
Por que vai dar certo? Porque Deus está aprovando, Deus está nesse negócio, Deus assumiu o controle, Deus está acima de tudo, vai dar certo por causa disso. E eu não tenho dúvida do amor de Deus sobre a minha vida, você diz. E é esse pensamento que vai controlando, e o Espírito Santo vai renovando, e vem a adversidade, e o Espírito Santo diz: Deus te ama. E vem o problema e diz: Deus te ama. E Ele é poderoso, hein? Ele é poderoso para fazer o quê? Tudo que você pede, e tudo que você ou pensa. Será que Deus pode fazer tudo o que você pensa? Quais são a categoria e as características dos seus pensamentos? A Bíblia diz que Deus faz tudo o que eu penso, segundo esse poder dessa compreensão que existe dentro de mim, de conhecer a profundidade, a largura deste amor que deu o seu Filho unigênito para morrer em meu lugar. Esse Deus que fez tamanho sacrifício não fará qualquer situação para o meu bem, desde que eu também esteja trabalhando para o meu bem. Deus quer fazer com que os seus pensamentos se tornem reais, verdadeiros, vivíveis por você, vivenciados por você. E aí? Pode? Agora? Tudo que você pensou hoje pode ser vivenciado? Tudo? O que será para a sua destruição? Será que Deus tem podido contar com o que eu penso, com o que você pensa? Será que os meus pensamentos têm podido subir? Será que os seus pensamentos têm podido subir? Têm podido ser escrito? Têm podido ser levado a sério por mim e por você? O Espírito Santo quer renovar a nossa mente, mudar o nosso pensamento dirigente. O meu pensamento dirigente não pode ser o que eu quero, mas deve ser: Deus, o que é que o Senhor quer? O Espírito Santo quer mudar o meu pensamento, a minha mente, para que ela seja forte o suficiente, capaz de mudar a minha vida. Terceira característica da renovação da mente: o Espírito Santo de Deus quer fazer com que a minha mente seja tão guardada que os meus sentimentos não possam contaminá-la. E que eu possa discernir: isso é o que eu estou sentindo, mas não é o que vai acontecer. Mas isso é o que eu penso. Eu penso Deus, eu sonho Deus, eu quero Deus, eu estou raciocinando. Você é racional ou você é emocional? Tudo que você tem na mente é o que está à flor da pele. A flor da pele, o cuidado que a primavera pode passar. E aí? Você tem que ser racional. Racional, viver uma vida racional, renovação do pensamento dirigente. Eu quero pensar para agradar a Deus, renovação da minha mente para mudar o resto da minha vida, para mudar toda a minha vida, renovação da minha mente sendo forte o suficiente para não aceitar contaminação. Eu quero que você feche os seus olhos. Eu quero que você peça ao Senhor que venha renovar a sua mente. Senhor, renova a minha mente. Eu não quero mais ter uma mente que seja susceptível a Satanás. Eu não quero ser uma mente deturpada, viciada, uma mente dominada pelas minhas carências, dominada pelos meus sentimentos. Eu não posso, Deus. Eu não posso ser uma mente que se curva ao que eu sinto, uma mente escrava. Eu não posso ser uma mente subserviente. Eu não posso, Deus. Eu preciso ter uma mente saudável. Eu preciso pensar em tudo que é santo, puro, que tem virtude, que tem boa fama. Deus, eu preciso me livrar dessa ansiedade, que é essa contaminação emocional. Por que o sentimento de insegurança vira ansiedade? Porque ele dominou a mente, Quando um sentimento de insegurança domina a mente, ele vira ansiedade. Fala para o Senhor: Senhor, muda a minha vida, muda a minha mente. Senhor, eu quero mudar a minha vida pelas vias legais que existem. Eu quero ter uma mente renovada, eu quero ter pensamentos dirigentes.
Renova o meu pensamento dirigente. O meu pensamento dirigente deve ser para Deus. Ó Senhor, em nome de Jesus, eu preciso ter uma mente renovada, e essa mente tem que ser forte o suficiente para mudar toda a minha vida. Eu tenho que pensar e fazer, Deus. Eu não posso ser barrado pelo que eu sinto. Eu não posso ser a tipo de crente que diz assim: eu sei o que é certo, mas não consigo fazer. Eu até sei, mas não consigo, eu não posso, Deus. Eu tenho que ter uma mente renovada a tal ponto que quando eu penso, ela tem que viabilizar a prática, Pai. Senhor, eu tenho que ter uma mente renovada de tal maneira que ela seja tão forte, determinada, estabelecida, incapaz de um sentimento contaminá-la, incapaz de um sentimento convencê-la, mas que a minha mente seja convencida pelo Teu Espírito, a minha mente seja instruída pelo Teu Espírito sobre o Teu amor, Jesus, sobre a Tua graça, sobre tudo aquilo que o Senhor tem posto dentro da minha mente. Peça ao Senhor: Senhor, renova a minha mente. Peça, fala com Deus: Senhor, renova a minha mente. Eu não quero oferecer a minha mente como instrumento para o inimigo. Eu não quero que a minha mente seja um instrumento para o diabo. Deus, renova a minha mente. Muda o meu pensamento dirigente. Que o meu pensamento dirigente seja renovado, e que os meus pensamentos dirigentes não sejam infeccionados pela ansiedade, Pai, mas que eu possa pensar em tudo aquilo que é bom, agradável, tudo aquilo que é para Deus. Senhor, faz a minha mente tão forte, tão forte, tão forte, que ela seja incapaz de ser contaminada pelos sentimentos. Senhor, faz a minha mente fortalecida ao ponto de viabilizar a prática das minhas ações, que os meus sentimentos não sejam barreiras. Renova a minha mente, Senhor, renova a minha mente, renova a minha mente. Peça ao Senhor: Senhor, renova a minha mente. Eu quero meu equilíbrio de volta. Eu quero ser racional, Senhor. Eu quero ser um adorador. Eu quero ser alguém, ó Deus, que pensa para falar, que pensa para fazer. Ó Deus, eu quero ser alguém que pela minha mente analise o que eu estou sentindo, julgue o que eu estou sentindo. Eu quero ver a minha mente repreender meu coração, Senhor. Eu quero ter uma experiência da minha mente exortar o meu coração e dizer: não é assim, minha alma. Deus te ama, Deus vai fazer. Arrepende-te, retrocede. Eu quero, Senhor, ter essa experiência. Fala com Deus: Senhor, eu quero ter essa experiência. Eu quero ter a experiência da minha mente exortar a minha vida, mudar a minha vida, o rumo da minha vida.